Olá, eu sou Isadora Carneiro. Na entrevista temática de hoje vamos falar sobre sexualidade feminina. Olá, eu sou a Joyce Bandeira e hoje está aqui para conversar com a gente a psicóloga e sexóloga Eliane Mariuzzi. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eliane, a gente queria começar com você contando um pouco sobre a história do seu trabalho. Então, eu sou psicóloga, sexóloga e terapeuta de casal. Esse ano fez 25 anos de profissão. E a terapia de casal veio depois que eu me especializei em sexualidade, porque eu fui percebendo que existia uma necessidade de trabalhar com os problemas do dia a dia do casal, para poder trabalhar depois diretamente na cama. Porque muitas respostas estavam no cotidiano, né? No como essas duas pessoas se relacionam, né? Desde do acordar pela manhã, das refeições, no como combinam as questões profissionais, as questões financeiras de uma casa, a questão da religiosidade. Então, tudo isso tem uma grande importância para tanto a mulher como o homem depois, né, lá na cama, ter uma boa performance sexual. Então, eu fui me especializar, né, em terapia sexual, em terapia de casal, para poder entender bem esses problemas e poder abordar e poder ajudar mais os casais de maneira geral. Olha que legal. E quando a gente fala sobre a sexualidade feminina, hoje ela já é um assunto abordado, se fala mais sobre isso, mas ainda há muitos tabus em relação a esse tema. Por que você acha que isso acontece? Então, vem desde muito cedo, né, da questão educacional mesmo. Da menina, da forma que ela é educada enquanto, né, menininha, tem que andar de perninha fechada, tem que sempre que sentar, né, cruzar a perninha. Então, tudo isso tem uma influência depois nesta questão, né, dela sentir o prazer com o corpo dela. Mesmo depois de adolescente, quando ela é mais segura para não ir para as festas, né, todas as orientações que são dadas a ela, vai fazendo parte da história de vida dela. E depois, para ela sentir prazeres como um todo, né, falando do prazer sexual propriamente dito, toda essa orientação, essa educação tem um peso, né, e que é diferente do homem. A gente sabe que o menino ele é incentivado ali em torno dos 14, 15 anos a mostrar que é homem, né, a ter uma relação sexual. Isso, né, muitas vezes até os próprios pais ou padrinhos ou tios, sei lá, um homem mais próximo assim, desse convívio leva ele para uma casa de show, né, como tem hoje muito, para mostrar, para provar que ele é macho. Então, essa forma de levar o rapaz, né, a viver uma sexualidade e ao mesmo tempo de segurar a menina, né, a adolescente dentro de casa, isso dá direcionamentos bem diferenciados no como eles vão se comportar sexualmente depois, enquanto jovens, enquanto adultos. Eliane, por que a masturbação feminina ela não é falada tão naturalmente igual à masturbação masculina? Se a gente pensar na questão física, né, da mulher, a gente vê assim, que o corpo da mulher, ele na verdade, falando dessa parte da vulva, né, da intimidade, ela tem uma diferença bastante grande do homem. Vamos entender assim, o homem, ele vai simplesmente ao banheiro fazer xixi, ele olha para o pênis dele, ele pega o pênis na mão, ele dá um direcionamento para esse pênis se vai fazer xixi na água do vaso ou na paredezinha lá do vaso, né? Então tem todo um contato íntimo com o próprio corpo dele. Isso numa situação mais simples possível, que é o que todo mundo faz, ir ao banheiro urinar simplesmente. A mulher não, se ela faz a mesma atitude, ela vai olhar, ela não vai ver nada. Vai ver ali um monte de pelos apenas. Se ela põe a mão, ela vai pôr a mão com um papel higiênico, protegendo. Então, ela não vai sentir o corpo dela na mesma intensidade que o rapaz, né? Que o menino em formação. Porque assim, vamos pensar no rapaz.
com aquele contato todo, para ele ir diretamente para uma masturbação, pós-urinar, é muito fácil, é muito tranquilo, porque ele está se sentindo, né? Entendendo o corpo dele. A mulher não, ela teve a mesma atitude e ela não teve a mesma intimidade que o homem teve. Então, eu acredito assim que grande parte se explica por essa razão, pelo corpo da mulher ser mais fechado que o do homem. E por essa questão que a gente já veio discutindo anteriormente, né? Que o homem é incentivado a viver mais a sexualidade dele. E a mulher, né, não é tão falado assim, tem um tabu, né? Menina não pode fazer isso, é feio, menina não pode fazer aquilo porque vai ficar falada. Então, ela sempre está entendendo o que ela não pode fazer. Os nãos para ela são muito claros. Mas o que ela pode fazer? Daí isso ninguém fala, né? Porque nós não tivemos educação sexual. Nós, de maneira geral, quando eu falo nós, estou falando de professores, de pais, enfim, de familiares, não falam desse tema com facilidade, né? Sempre estão falando dos defeitos, dos problemas, das consequências sérias que tem. Então isso gera, assim, grandes fantasmas na cabeça de uma mulher. Então ela não tem a mesma liberdade que um homem acaba tendo, né, para viver a sexualidade. E você acha que esse comportamento ele acaba sendo reforçado pela própria mídia, que incentiva conteúdos, por exemplo, em revistas de comportamento, que direciona a mulher muito mais a dar prazer dentro de uma relação ao homem do que conteúdos que incentivariam o relacionamento dela com ela mesma? Por exemplo, técnicas de masturbação ou de relacionamento, de atividade assim, sexual dela com ela. É sempre direcionada a ela, ao homem. Você acha que isso reforça ainda mais esses bloqueios que a mulher tem? Sim, com certeza, porque ela ainda, se a gente observar bem, ela ainda continua dentro de uma representação do que ela deve fazer, do que ela tem que fazer enquanto mulher. Né, para conquistar um homem, para ter um namorado, para se casar, né, para ter um homem do lado dela. Então, com certeza, isso é um fator assim que incentiva muito esse lado. Na verdade, o que deveria, né, ser mais incentivado é o autoconhecimento, né? A autoestima deveria ser mais trabalhada nessas questões, mas ainda principalmente reforça essa questão assim do autoconhecimento, porque a mulher não se conhece, porque ela não se toca da mesma forma que o homem. Então falta assim muitas informações para ela no sentido do sentir o prazer no próprio corpo. Né? Porque a masturbação ela é pouco vivenciada pela mulher, então sendo assim ela deixa de se conhecer, ela deixa de se entender. Então vamos pensar assim, numa relação sexual, como é que ela vai falar como ela gosta lá na relação, se ela não se conhece, se ela não sabe que caminho que ela vai, né, se direcionar. Eu ouço muito dentro do consultório, os homens falam assim, pô, mas eu pergunto para minha esposa como ela quer e ela fica quieta, né? Então assim, por que ela fica quieta? Porque nem ela sabe, né? Então, realmente é uma questão assim que vem, né, de gerações e gerações de falta de uma informação, de falta de liberdade para falar desses temas, que são temas da nossa vida. Nós somos seres sexuados, né? E, no entanto, a gente não leva essa questão séria, como a gente leva, por exemplo, um assunto dentro da espiritualidade, dentro da política, dentro, né, da questão intelectual, né, que tudo é muito direcionado e tem educações para isso. A questão da sexualidade, infelizmente, vai se aprendendo conforme o meio vai se permitindo. Ou seja, a gente sabe mais o que não deve fazer do que deve, né? Então fica assim uma coisa truncada. Olha que legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos mais para falar sobre isso. Estamos de volta com a nossa entrevista temática. Hoje estamos falando sobre sexualidade feminina, um assunto muito prazeroso com a psicóloga e sexóloga Eliane Mariucci. Eliane, como a gente estava falando no bloco anterior, existe uma diferença quase que biológica
sobre o toque masculino e o toque feminino e como isso é discutido. Existe um período ou existe uma forma de conversar com essa mulher para que ela não sofra esses bloqueios, essa tensão quando se trata de sexualidade? Olha, de maneira geral, o ideal seria assim, desde quando, né, se nasce ali, a partir dos 2 aninhos que começa a ter uma compreensão melhor, que já fosse sendo falado, né, sobre a sexualidade, porque isso é algo que faz parte da vida, né? Então, assim, porque os bloqueios que uma mulher vai ter lá no futuro, depois, quando ela estiver exercitando a sua sexualidade, na verdade foram, né, com a maior chance de ser adquiridos no decorrer da sua infância, da sua adolescência, dos relacionamentos que ela teve com parceiros, né? Pode ser com um ou com vários. Então, vem de toda essa história, né, que foi construída na vida dela anteriormente. Claro que bloqueios podem aparecer, né, de última hora, digamos assim, numa relação conjugal, numa relação de namorado ali, né, e da mesma forma que apareceu, também pode ser resolvido ali. Mas esses problemas que a mulher enfrenta em relação à sua sexualidade, ele vem dentro de um contexto, né, histórico, digamos assim, tanto social como construído, né, diante da vida dela. Eliane, você acredita que o machismo afeta diretamente a sexualidade feminina? Com certeza, né? O machismo tem uma força grande, né? Da forma como o homem se comporta ou no meio que essa mulher vive, atrapalha muito a forma da mulher, né? Entender-se como mulher nesse meio e vivenciar o prazer dela. Então, muitas vezes ela fica cerceada, porque como é que ela vai ser entendida nesse meio onde ela está buscando um parceiro ainda, e ela ainda está nessa fase de escolha, né, que é tão importante. Então, ela se preocupa também, porque o que a gente tem que lembrar? Que a gente está falando do machismo pensando muito mais nos homens, mas as mulheres vivem no meio machista. A gente encontra muitas mulheres com um pensamento machista, né? Então, por essa razão, elas mesmas acabam se podando, não vivendo o que elas poderiam viver, porque ela tem que dar conta de uma imagem, né, social. E o que você mais recebe? Qual é o assunto mais discutido no seu consultório? Falando das mulheres, assim, a queixa, né, muito frequente que aparece no consultório é a dificuldade em ter orgasmo. Então, a mulher aparece lá, eu tenho muita dor na relação sexual, eu tenho dificuldade em me soltar, eu não consigo ter prazer, muitas vezes elas falam, né? E na verdade não é não ter prazer, sempre se tem de alguma forma, não consegue chegar ao orgasmo, né? Então a mulher se preocupa sempre em ter orgasmo, e aí assim, na verdade o comportamento dela já vai dando, já vai denunciando alguns problemas do porquê que ela não tem o orgasmo, né? Que é justamente a falta de intimidade consigo própria. Então, essa questão, assim, da masturbação feminina, por que ela é tão importante, na verdade? Porque ela permite que a mulher se descubra, se entenda, se sinta, né? E, principalmente, se conhece, né? Para ela poder depois, numa relação sexual, poder se soltar, poder falar para o companheiro do que quer, como quer, do jeito que gosta, poder assim ter uma liberdade nesta comunicação com ele e aí se permitindo, né? Eliane, você queria deixar algum recado para as mulheres? Então vamos falar exatamente sobre essa questão, né, do quanto é importante a masturbação, né, que a masturbação ela faz um elo desse corpo físico com o que a mulher sente, né? Então assim, mulher, se toque, né, procure se conhecer, né? A masturbação só vai te fazer uma mulher melhor, né, para você mesma e para o seu parceiro. Obrigada pela presença, Eliane. Oi, obrigada eu. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema tão gostoso, tão prazeroso.
Eu agradeço imensamente a sua presença, muito legal. Obrigada. E nós ficamos por aqui com a nossa entrevista temática de hoje. Até a próxima. Tchau.